E bem-vindos ao vlog de leitura de setembro. Gente, estamos em setembro! Mais um mês vencido desse ano, né? E sim, eu cortei o cabelo. Vocês gostaram do meu cabelinho? Vocês gostaram? Eu curti. As pessoas estão um pouco chocadas, porque tem muito tempo que eu mantenho meu cabelo longo, mas eu já cortei meu cabelo curto, até um pouco mais curto que isso, algumas vezes já. E eu tenho foto com o cabelo, mas não é muito comum eu manter o cabelo curto por muito tempo. Eu corto, fica um tempo, aí deixo crescer, aí vou cortando. Então, assim, como meu cabelo tava muito comprido, eu acho que deu um choque, assim. A maioria das pessoas realmente se surpreenderam. Lá no meu trabalho, eu virei a sensação do momento. Foi engraçado, eu não esperava por isso. Mas as pessoas ficaram muito surpresas com o meu cabelo mais curto. Mas assim, se eu parar pra pensar, muita gente já trocou lá no trabalho. Então, quando eu cortei o cabelo bem curto, a maioria deles não estavam lá, né? Então, voltando às leituras. Como estamos de leitura, gente? Essa semana eu tenho que ser muito honesta com vocês, que eu não devo ler praticamente nada nessa primeira semana de setembro. Por quê? Porque eu tenho prova no próximo fim de semana. Então eu tô estudando muito, eu tô revisando muito. Então eu tô até bem cansada aqui. Devo ler aqui e ali, mas nada assim tão significativo. Então eu quero falar um pouco das leituras que eu já fiz até 2 dias atrás, se não me engano. Que acho que ontem nem consegui ler. Ó, no Guild já tô em 71%. Eu tô teoricamente na página 238. Gente, vou dizer que eu fiquei muito chocada com vários acontecimentos. Assim, eu já sabia que o Midas não dá pra confiar, né? Só que a Auren, ela realmente se decepcionou com ele profundamente. Ela sabe que algo quebrou, mas ela não sabe explicar o que quebrou exatamente e nem sabe o porquê tá diferente pra ela. E realmente, o relacionamento deles tá muito diferente depois do que ele fez, de ter praticamente vendido ela pro outro rei, depois acabou matando o outro rei. Então, gente, virou uma loucura. No fim das contas, ela não chegou a ser abusada por esse outro rei, mas neste momento aqui na história, a gente era numa situação muito difícil. Porque como o Midas matou esse outro rei que era meio que aliado, ele tomou posse do governo do lado. Então ele foi pra lá. E aí agora ele mandou buscar a Auren e as montarias, né, que ele mais gosta e tal. Então tá todo mundo em comitiva. Essa parte da comitiva foi o mais legal, porque a Auren pôde fazer amizade com um guarda. E cara, fiquei muito triste com o destino final desse guarda. Eu não vou dar spoiler pra vocês, mas foi muito triste, porque eu não esperava. E aí, o que aconteceu durante essa caminhada até chegar nesse outro reino? Gente, o pior aconteceu. Então, no fim das contas, ela e as montarias foram levadas por piratas das neves. Da neve, acho que é isso, da neve. E agora elas acabaram de ser jogadas dentro de um dos 3 navios. E as montarias, o cara já falou, o tal do capitão lá, que vai rodar na mão do exército inteiro e que ele vai ficar com a Auren até ele se cansar. Então, assim, ele fala palavras muito chulas, ele fala coisas de baixo escalão, ele objetifica muito ela, ele não tá nem aí pra ela, ele quer saber só de ferir o ego do Midas e depois, quando ele se cansar da Auren, ele vai vender ela pelo maior preço e não pro Midas, pra outra pessoa, entendeu? Então, assim, eu não sei quando que o Midas vai ficar sabendo do que realmente aconteceu, do desastre que aconteceu, sabe? Do ataque e tudo mais. É assim, a gente tá bem no ponto que as montarias estão sozinhas com a Auren e elas estão começando a criar um plano de ação, porque elas têm que ter um plano, gente. Elas são, tipo, uma situação muito ruim. Então, elas têm que ter um plano pra sair dali. Eu não sei o que elas vão fazer. Então, só começou a conversa, então vamos ver. Fora isso, eu continuo lendo o 100 Pedaços de Mim. E eu já tô na página 152, 153, por aí. Li isso aqui. Gente, eu tô muito chateada porque, cara, a Gina continua levando decepção do ex-marido dela, cara, uma atrás da outra.
E é tão triste, porque as coisas que estão acontecendo com ela é o tipo de coisa que acontece mesmo, sabe? E ela vai num pico de imaginação de que talvez seja isso, de repente ela é jogada lá na Terra. Não, não é nada disso. O cara mandou a mensagem pra pessoa errada e você era a pessoa errada, sabe? E você entendeu tudo errado. Então, rebobina aquilo, apaga tudo. Então, tipo, ela começa a ver que ela tinha uma esperança de reconstruir o casamento que foi morta ali, sabe? Nossa, gente, esse ex dela é muito sacana, esse Stuart, velho. Sem condição. Sem condição. Não sei o que vai acontecer ainda pela frente. A gente continua vendo flashes do Kit. Da primeira noite de amor dela foi com o Kit. Então, assim, a gente continua conhecendo um pouco mais do que foi esse relacionamento antigo. Não sei porquê. Ainda estou esperando uma explicação do porquê que a gente tá vendo tanto do passado dela. Até agora o tal do Kit não apareceu na história. Ela só tá lembrando. Então eu andei muito pouco na leitura, não tenho muito o que dizer, né? Eu acho que eu vou acabar terminando o Guild primeiro. Mas assim, eu acho que depois eu vou focar nesse, vou focar no da Lucinda. Aí tem um clássico, né? Gente, é muito livro, gente, é muito livro. E eu tô muito atrasada. Mas eu só vou voltar a ler, assim, pá, mesmo na próxima semana. Então, o próximo trecho que eu vou gravar provavelmente vai ser só semana que vem. Só queria já deixar atualizados até o momento, vocês atualizados até o momento do que eu estou lendo, né? Então, gente, eu não sei, eu gostei muito do meu cabelinho. Então é isso, gente. Depois eu volto com mais atualizações. E aí, gente, vim atualizá-los. Eu concluí Guild. Sim, concluí. Gente, vou mostrar aqui pra vocês. O livro, eu confesso que não estava gostando no início, tá bem? Aqui, concluído. Amor, eu tô gravando. Amor, que isso? Dá beijo. Só pra você editar. Tá. Acabou. Peraí. Dá beijo, mamãe, dá pra isso. Ai, dá beijo, mamãe? Ai, tadinho. Olha pra câmera. Tá, vamos embora. Então, vamos lá, gente. Então, Guild, ele começou devagar pra mim. E eu achei que eu não estava gostando, porque a parte da Auren naquele castelo com o Midas e assim, sofrendo aquelas coisas horríveis de tratamento que ele tava sofrendo, que ela tava sofrendo, sabe? Eu não tava gostando daquilo. Sem falar que ela não é mais uma adolescente, né, gente? Ela meio que passou, acho que uns 8, foi 10 anos lá, já comidas. Então, sim. E ela com aquela possessividade de pensamento de que ela é protegida pelo Midas e acabou, e de repente o Midas querendo dar ela pra um rei lá, passar uma noite com ela e fazer o que quisesse com ela, sabe? Gente, horrível, horrível. E aí rolou toda uma treta no momento dela entrar no quarto, porque ela se rebelou, e depois chegou um soldado ferido do fronte de batalha do outro rei lá, da nação vizinha. E aí foi se descoberto que, na verdade, o Midas estava fazendo toda uma estratégia para que ele tomasse o controle da terra desse rei. Então, assim, ele quer ser rei de 2 nações, tipo isso, pelo menos por enquanto, né? A não ser que, porque como ele é muito ganancioso, provavelmente o plano dele é expandir cada vez mais o poderio dele. E assim, deu pra ver que ali houve um rompimento de confiança da Auren com o Midas. Não só porque ele não contou os planos dele pra ela, como também ficou meio que subentendido que talvez não fosse bem isso, entendeu? A gente fica com aquela sensação estranha de que talvez não era isso. De que ele enganou e a forma como se desenvolveu, ele foi lá e se desculpou com ela. Sem falar a forma bizarra que ele fez amor com ela. E depois, eu vou falar aqui, gente, cenas fortes, tá? Ele ejaculou em cima dela, ao invés... Se ele não quer ejacular dentro dela, pelo menos ejacula fora, em cima da barriga dela, sabe, gente? Coisa horrível, sabe? Então, assim, foram uma sucessão de coisas horríveis. E aí, como ele já tomou controle do outro reino, né? Ele foi pra lá,
levando uma falsa Auren. E aí ele organizou toda uma leva para levar ela e as outras montarias para ficar com ele no outro palácio, deixando a rainha para trás, né, na terra dela. Então, esse trajeto, quando ela sai do castelo, gente, esse momento é crucial. Quando ela sai do castelo, as coisas mudam. Ela muda, até a perspectiva dela começa a mudar, ela começa a fazer amizade com um dos soldados lá, e assim, gente, é incrível a travessia, até que eles são, como é que é o nome? Interpelados pelos piratas das neves, então assim, há todo um banho de sangue, mortes horríveis acontecem, sabe? Então assim, a história mudou muito, e aí a gente tem uma concepção que o mundo é muito maior, né, do que aquilo que a Auren vê, e ela percebe e ela fala isso no livro: passei tempo demais dentro da minha jaula dourada. Devia ter saído antes. Porque ela não consegue se proteger sozinha, ela fica totalmente dependente dos guerreiros lá do Midas, e que, obviamente, não vão salvar ninguém lá, naquela situação que eles estão lá com os piratas. Então, gente, é toda uma situação muito, muito ruim. E, claro, ele tem um fechamento muito interessante, de que a gente descobre que Auren não é só uma pessoa com modificações, né, como várias pessoas naquela região têm, mas parece que ela é um ser específico, que é citado no livro, e eu vou depois dar uma pesquisada, porque eu não lembro de ter visto nenhuma mitologia desse nome. Eu vou dar uma pesquisada pra ver se tem ou se foi algo que foi inventado. E assim, no fim, gente, eu gostei muito. E como ele começou muito ruim, muito devagar, eu não consigo dar 5 estrelas pra ele, né? Então eu dei selo Lotus, que é ótimo, porque realmente ele melhorou absurdamente, e eu gostei muito da Auren e da forma como ela tá encarando a vida, sabe? Encarando os desafios daqui pra frente. E eu fiquei super curiosa. O livro tem 300 e poucas páginas, então assim, eu queria mais e não tinha. Então eu já estou combinando com a Fabi e com o Davidson pra gente poder ler, eu vou continuar lendo essa série em dezembro, porque dezembro vai estar mais tranquilo, eu vou estar com menos provas, ele também, a Fabi também disse que vai estar mais tranquila em outras leituras. Então a gente vai pegar firme a partir de dezembro, lendo os outros livros, que já tem vários livros lançados, e eu vou ficar de olho porque eu quero comprar eles, baixar não, quero comprar eles em e-book para ler no Kindle, porque foi ótimo ter lido no Kindle, e eu acho que às vezes eu deixo muito meu Kindle de lado, e é muito melhor você ficar andando com o Kindle, que você consegue regular a luz e tudo mais, às vezes, do que em outros lugares, sabe, do que ficar carregando livro. Eu gosto muito de livro, gente, mas eu sinto que ultimamente eu tenho usado pouco o Kindle, eu poderia usar mais, essa é a sensação que eu tenho. Mas, gente, eu gostei muito, muito, muito. E, assim, estou curiosa, quero saber o que vai acontecer. Atualizações, né? Eu fiz a prova que eu tinha que fazer, então nos próximos dias eu vou dar uma velocidade às minhas leituras. Eu tenho várias leituras esse mês que eu não concluí, que eu quero concluir, que eu quero iniciar. Então, a lista é enorme. Estou muito atrasada com as leituras, então eu vou dar um gás nisso, nesses próximos dias. E é isso, gente. Depois eu volto com mais atualizações. Voltei para atualizá-los. Eu acabei de gravar vídeo novo aqui no canal para vocês. Espero que vocês gostem. Estou pensando em alguns vídeos diferentes para trazer para cá, né? Eu sempre gosto de trazer coisas diferentes. Nesses últimos tempos aqui foi corrido demais por causa das provas. E eu fiquei me sentindo com falta daquele sentimento de se sentir leitora, sabem? Eu tive essa sensação. E eu tenho mais coisas para falar, gente. Vamos falar do clássico Ensaio sobre a Cegueira. Eu tô tentando dar mais atenção pra ele, porque ele é um livro clássico que tá super atrasado.
Ai, gente, quais das minhas leituras me estão atrasadas? Todas elas, né? Então, essas semanas eu tô realmente tentando dar um gás e botar elas pra jogo, né? E eu li, acho que 66 páginas, se não me engano. Eu estou aqui na leitura, então li isso aqui. Então, é um livro de 300 e poucas páginas, não é tanto, mas é porque realmente às vezes fica difícil de eu parar e ler. Então, eu tive alguns momentos essa semana e, assim, eu avancei na história num nível que eles já estão reclusos, todos os teoricamente contaminados estão reclusos dentro de um manicômio, né, desativado. E assim, a forma como o governo tá fazendo, tipo, simplesmente jogando eles lá, não dando nenhum tipo de suporte médico, nem nada, sabe? É surreal, tá? É surreal. Mas eu tenho certeza que o José Saramago está escrevendo dessa forma de propósito. Por várias, na minha opinião, parecem ser várias críticas sociais, tá? E assim, a gente vê que todo mundo, de uma certa forma, que entrou em contato com o primeiro que ficou cego, acabou se tornando cego, com a exceção da mulher do médico, que foi o primeiro oftalmologista que examinou o primeiro cego, né? Então, assim, ela, cara, ela é uma personagem de milhões, de milhões. E, assim, a gente não sabe, olha só, como é que o processo de desumanização é muito grande nesse livro. E eu acho que tudo isso é bem intencional, tá? Porque você não conhece o nome de ninguém. Não conhece o nome de ninguém. Você não sabe o nome de ninguém, sabe? Então, o que eu quero dizer? Você não sabe o nome do médico, você sabe que tem o médico e a esposa dele. Você sabe que tem o cara do motorista e a mulher dele, que acabou de ficar cega na história aqui, nesse ponto da história. Então, assim, aí a gente tem o cara, o bom samaritano que roubou o carro do primeiro cego, que também tá aqui dentro do manicômio. Então, assim, a gente tem a mulher de vida fácil que tá com conjuntivite e que também tá aqui, tá cega. Então, assim, várias coisas, assim, a gente não conhece o nome das pessoas. A gente conhece a pessoa, sabe o que ela faz da vida, ou mais ou menos algum problema de saúde que ela tenha, mas você não sabe o nome dela e os nomes não são ditos aqui. Não é como se assim, não importa o seu nome. Você é tipo 1, 2, 3, é tipo isso, entendeu? É gado, não interessa o seu nome. Então, todo o processo de desumanização aqui tá muito forte. A forma que o governo tá simplesmente isolando e esperando que eles morram é muito forte e, assim, muito estranho. Mas assim, por que eu digo que a esposa do oftalmologista, ela é de milhões? Porque ela não ficou cega. E ela fingiu que ficou cega pra ir pro mesmo lugar do marido. Eu acho que ela já tava desconfiando que tinha alguma coisa errada, sabe? E ela não queria ficar longe do marido. Então ela fingiu que ficou cega, já que o próprio marido dela disse que analisando a retina e tal, não dá pra ver nada, não tem nenhuma diferença. É só a sensação da pessoa, né? Então ela fingiu que tava cega e foi junto com ele. Então, ela tá ajudando todo mundo. Literalmente. É ela que está ajudando, porque ela vê o que tá acontecendo, ela consegue orientar as pessoas, ela consegue mostrar o caminho do banheiro para as pessoas. Gente, é uma loucura. Não tem remédio. Assim, a comida eles vão receber por entregas, assim, sabe? Se vão tomar banho ou não, não sabe. Se vão trocar de roupa ou não, não sabe. Porque alguns foram com malas, outros foram sem nada. Então, assim, é um despreparo absurdo de tudo, sabe? E eu tô bem chocada e eu acho que as coisas só vão piorar, tá? Já marquei alguns trechos, tô gostando. E eu dei um bom avanço no 100 Pedaços de Mim. Eu tô mais da metade já. E assim, a história tá ganhando um caminho que eu não queria que ele ganhasse. Entendeu? Não sei, gente. Parece que ela vai se envolver emocionalmente com o marido da cliente dela. E assim, histórias com traições eu não gosto e eu não indico. E, sabe, vai muito contra os meus princípios. Então, assim, eu espero muito que isso não aconteça, mas eu tô sentindo essa pontada, sabe? Espero que realmente fique tudo só na amizade, mas não dá pra ter certeza. Agora que tá mais na metade do livro, eu acho que vai dar rumos mais certeiros pra história, porque a gente tá muito por cima. Ela já encontrou o cachorrinho e ela já tá cuidando dele. O dono literalmente abandonou o cachorro com ela por causa de uma bike. E roubou a bike dela.
Então, assim, ela tá começando a entender que o cachorrinho foi traumatizado de alguma forma, que sofreu de alguma forma abusos, sabe? E é muito triste ver isso no cachorrinho. E você fica com muita dó, porque ele é muito arredio. E só agora que ela tá começando a se soltar, lambendo a mão dela e tal. Então é muito bonitinho ver esse reconectar com ela. Só que ela é tipo um abrigo temporário, ela já tá esperando, porque outra família vai cuidar dele até achar um lar pra ele. Então, enquanto isso, ela tá esperando, tá tipo ficando mais uma semana com ele. Só que eu acho que ela não vai conseguir devolver ele. Eu acho que ela não vai conseguir devolver. Eu acho que ela já está se apegando a ele, tá? Então, eu não sei o que vai acontecer. Marquei algumas coisas interessantes. Mas se realmente for pra essa vibe, assim, comigo vai perder muitos pontos. Muitos pontos. Porque eu acho que a nossa Jenna é Jenna. Não, Gina. É porque do outro livro é Jenna. Então são duas Ginas, muito parecidos os nomes. A nossa Gina tem tudo para conseguir se reconstruir. Sem precisar se afundar num relacionamento tóxico ou errado, ou que vai trazer mais problemas e dor ao coração dela, entendeu? Então eu acho que mais disso na vida dela, ela não precisa, entende? Então eu não sei exatamente, não dá pra ter certeza que caminho a escritora tá querendo tomar, mas acho que nos próximos capítulos eu vou ter mais certeza. Então por enquanto é isso. Nessa semana, hoje é sábado, né? Mas entre hoje e amanhã eu já devo começar a ler um outro livro também. E aí eu volto pra contar pra vocês como é que tá as leituras, porque ainda tem o livro da Lucinda. Eu tava querendo dar um gás e terminar esse pra continuar o da Lucinda, já que eu tô bem mais adiantada nesse, né? Mas é isso, vamos ver o que eu consigo fazer. E aí, gente, voltei para atualizá-los. Vamos falar do clássico, o ensaio sobre a cegueira. Eu tô praticamente na metade, eu tô aqui na página 144. Vocês podem ver por aqui. Estou na metade, um pouquinho depois da metade. E assim, muita coisa já aconteceu. Tipo assim, muita coisa aconteceu. Num nível assim, hardcore. Atualmente, todos os cegos da história estão isolados num manicômio. E cada vez chega mais cego e o exército tá perdendo o controle até dele mesmo, porque eles estão ali para proteger os cegos e também para impedir que os cegos saiam. Então, até a entrega de mantimentos diminuída, tipo, eles só recebem uma vez por dia. Então, se eles não têm acesso à medicação, eles não têm acesso direito à água potável, sabe? As condições são bem ruins. E, assim, nada do que eles pedem é ouvido, então eles não têm voz de nada, tipo, é tipo um milagre que você ainda está vivo, é nesse nível. E agora na história, alguns dos cegos que entraram lá, que já tem mais de 200, então tá super lotado, alguns dos cegos que entraram lá, eles estão chantageando outros cegos para receberem comida. Então, tipo, eles estão roubando mesmo, literalmente. Tipo, você me dá tudo que você tem e aí eu te entrego a comida. Um deles tá com uma arma, uma pistola, um cego com uma pistola atirando, gente. Neste nível. Então, assim, quando você acha que o negócio não pode ficar pior, vai ficando cada vez pior. Então, assim, eu tô sentindo que esse livro é muito diferente do que eu pensava. Eu achei que ele ia ser um livro mais filosófico, sabe? E com alguns monólogos, algumas questões de vida, alguma análise desse tipo, mas não é o caso. Ele é um livro mais a lá 1984, a Revolução dos Bichos, é mais sobre isso. Porque a gente vê muitas características também de uma pandemia, que é praticamente o que eles estão fazendo. Estão vivendo uma epidemia ou pandemia de gente ficando cega instantaneamente, sem motivos, ninguém consegue, sabe? Eles não conseguem definir os motivos, e aí eles colocaram as autoridades na cabeça que basta olhar para um cego que você fica cego. Neste nível de raciocínio. Então, pra vocês verem o tanto que o medo tomou conta geral e nem pensamento racional eles têm mais. Então, o livro tá muito intenso, não sei, eu só prevejo coisas ruins, a verdade é essa. Só acho que o desfecho vai ser muito ruim e, né, vamos ver. Eu concluí Lucid Lone, na verdade eu concluí hoje indo pro trabalho. Eu marquei algumas coisas, mas
O livro, gente, é um livro que é muito diferente, porque assim, já que você olha 100 pedaços de mim, você já pensa que vai ser um livro mais introspectivo sobre desenvolvimento pessoal, e é bem isso. Só que ele foca exatamente sobre a evolução pessoal da Jenna em um determinado trecho da vida dela. Então, assim, logo no início a gente fica sabendo que o marido dela tá traindo ela, que ela acaba de descobrir, a gente descobre junto com ela. E aí, os capítulos seguintes já são o divórcio deles, tá? E assim, e é uma situação que o marido dela acompanhou ela quando ela tinha câncer de mama. Então, é como se o relacionamento deles tivesse sido muito fatigado por toda essa questão da doença. Pelo menos inicialmente é o que a gente pensa, tá? E aí, o que ao longo do livro todo você fica voltando pro passado. Então, isso me cansou um pouco, eu confesso pra vocês, porque não era uma cronologia exata. Tipo, você ia mais pra frente, depois ia mais pra trás, depois ia mais pra frente. E aí a gente ficava vendo os flashes dela com o Kit e os flashes dela com o Sturge, que é o ex-marido dela, né? E coisas que ela viveu e tal. Então, assim, a gente consegue entender que o casamento dela com o Sturge foi um erro. E desde o início ela não queria casar. E ela acabou casando porque ela ficou com câncer e ele se sentiu responsável e ele quis assumir a responsabilidade e virou aquela confusão. E ela casou. Então, assim, desde o início, ela não queria casar, ela disse que funcionava bem o namoro, mas ela não queria casamento, ela não queria ter filho com ele. Então, assim, gente, pra onde vai o relacionamento se ela não quer viver com o cara, sabe? Então, a gente entende, de certa forma, o porquê que ele acabou traindo ela, porque realmente a situação do casal, o relacionamento do casal ficou muito estranho. Não que justifique, sabe? Mas você entende o porquê ele optou por isso. Mas, assim, a Jenna em nenhum momento fala, eu amo o Sturge. Não existe isso. Eu amo o Kit, que é o primeiro namorado dela. E, assim, o término com o Kit foi extremamente trágico. Trágico, absurdo. Então, o livro todo é para ela se reconstruir. Para ela parar de viver no passado e começar a viver o presente, sabe? E querer viver o presente. Então, muita coisa acontece aqui. Temos o cachorrinho que ela acaba adotando de uma forma muito diferente, sabe? Eu gostei bastante dessa parte do cachorrinho. Então, assim, eu gostei do livro. Vou fazer uma resenha detalhada pra vocês. Assim, eu já falei bastante aqui, né? Mas eu vou fazer resenha no canal porque esse é um livro que eu recebi da caixinha Scooby. Vou até olhar aqui qual foi a caixinha Scooby que eu recebi, que eu não lembro. Mas os livros da caixinha Scooby, né? Eu tinha combinado com vocês que eu, quando lesse, eu iria resenhar. Deixa eu ver. Sim, achei. Checklist. Ele é o livro extra do checklist. E faz até bem sentido, porque ela faz uma lista, né, de 100 pedaços de mim, que começa sendo como 100 coisas que ela gosta e que se identifica com ela de verdade, e depois se torna momentos felizes. 100 momentos felizes. E o que fica bem melhor colocado do que coisas, né? Gostei bastante. E depois eu vou falar com mais detalhes, mas assim, foi um livro que eu acho que me fez refletir até sobre coisas da minha vida, sabe? Sobre, às vezes a gente abraçar tanto o passado, ou abraçar tanto coisas que a gente já viveu, sabe? E não conseguir se desvencilhar disso, apesar de você já ter saído daquele momento, não ter contato mais com aquelas pessoas, mas querendo ou não, aquilo fica rodando e revivenciando na sua mente, sabe? Então, eu vi muito disso na Jenna e foi muito intenso. Então, os últimos... Nossa, eu chorei demais, gente. Os 10 últimos capítulos, foi 8 últimos capítulos, eu só chorava. Chorei horrores. Então, eu não esperava chorar tanto assim no final. Eu achei que eu ia chorar mais no início. Eu chorei muito, muito no final. Gostei, tá? E eu terminei também o primeiro mangá do mês, né? Que é do Kenshin, o volume 17. E esse mangá, especificamente, a gente tem o término da luta com o Shishio, finalmente, né? Então, são muitos capítulos aqui até realmente ter a conclusão. E aí, o Kenshin volta a ficar com os amigos dele. Parece que ele leva um mês, pelo que eu entendi, a se recuperar e tudo mais. A Megane vem e cuida deles, porque eles ficaram muito machucados. A gente fica com uma grande dúvida sobre o que aconteceu com um dos personagens que ele meio que se separou dos outros.
Deixa eu ver aqui o nome dele. É o Saito, né? Que era da inteligência, da polícia da inteligência. Tem um momento quando eles vão escapar lá do lugar, que é desmoronando e tal. O Saito se separa deles. E aí dá a impressão que ele meio que se suicidou. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que ele vai voltar a aparecer em outros momentos. Ele só, tipo, queria se separar deles e ia sair por um outro lado. Então, eu gostei muito. Acho que, acho que a luta com o Shishio foi muito bem feita. Como o Shishio morreu, foi lógico, sabe? Então, assim, eu gostei. Gostei muito do final. E aí, o escritor, em algumas notinhas durante a leitura, né, que ele sempre tem momentos que ele para e fica falando com você e tal, ou faz making off de personagem, ele já falou que agora as próximas histórias vai ter mais desenvolvimento emocional e romântico, antes de entrar em uma sequência de luta nova e tal. Então, vamos ver, porque eu quero muito o desenvolvimento dele com a Kaoru. E ainda tenho o 18 para ler. Vou começar um novo livro. Vou mostrar o novo livro no próximo take para vocês. Que provavelmente vai ser o último, né, do vlog. E também vou tentar concluir. Eu não sei se eu vou conseguir concluir o ensaio sobre a cegueira ainda esse mês. Eu vou tentar, mas eu não sei. Porque, infelizmente, gente, essas letrinhas aqui não estão sendo boas para mim. Esse espaçamento que foi feito é minúsculo para uma míope, tá? Essa margem tá de boa, mas essas letrinhas aqui, eu tô tendo muita dificuldade de ler, sabe, com o meu óculos. Então, não tá boa pra mim. Talvez para outras pessoas funcione melhor, mas pra uma míope como eu, não tá sendo muito agradável. Então, assim, eu demoro um pouco pro meu olho acostumar ao ritmo da leitura, sabe? É complicado. Então, eu vou ver se eu consigo terminar ele. E ainda tem a Árvore dos Anjos que eu tô lendo também, que agora que eu concluí, o da Lucy Dillon, eu vou continuar lendo ele. E eu devo iniciar novas leituras também. E aí eu mostro no próximo tempo, tá bom? E aí, gente, eu vim para concluir o nosso vlog de leitura do mês de setembro, né? Porque agora a gente acaba de virar para outubro, então eu vou falar as coisas que eu fiz. Eu concluí os mangás, tá? O 17 e o 18, e realmente a gente já tá numa nova saga, que é uma saga parece de vingança, e tem um personagem novo que tá liderando um grupo de pessoas que estão indo atrás do Kenshin, e parece que a gente vai ter algum mistério desvendado em relação a como se deu aquela cicatriz, sabe? E aí eles até fizeram um comentário que há alguns ferimentos que mesmo que deveriam ter sido cicatrizados, deveriam estar com outras aparências por longos tempos, por anos e tal. Na verdade, isso não acontece por causa de ressentimentos ou porque a pessoa tem remorso. Então, assim, eles chegaram a abordar sobre isso. Então, assim, tá muito no início. No finalzinho desse mangá do 18, eles começaram a agir. Então, eles estão indo atrás dos amigos do Kenshin. Então, eles destruíram um dos restaurantes, que era onde eles frequentavam. Agora, eles estão atacando 2 outros lugares do dojo, que o Kenshin já foi só uma vez. E um outro lugar, que é a casa do delegado, que estava sempre ajudando o Kenshin quando ele precisava. Então, tem muita coisa rolando. Muita coisa. Aqui. Assim, várias coisas estão acontecendo. Por enquanto, ainda não vi um desenvolvimento real do relacionamento do Kenshin com a Kaoru. Todo mundo fica falando sobre isso, assim, inclusive às vezes na frente deles, dizendo que ela tem que ser mais incisiva, que ela tem que ser mais direta com ele, não sei o quê. Mas não teve nenhum avanço, assim, significativo, tá? Eles só voltaram pra Tóquio e tá rolando essa nova saga agora. Então, vamos falar de ensaio sobre a cegueira. Eu tô quase completando. Eu não vou completar, já é dia 1º de outubro, né? Então, eu não vou completar ele em setembro, porque já viramos setembro, né? E eu tô na página 248. Já li tudo isso aqui, então só falta isso aqui. Então, em breve vai sair resenha dele no canal, tá? O ensaio sobre a cegueira. Mas, gente, eu ainda não tenho uma ideia fechada desse livro. Ele não foi nada do que eu esperei. Eu achei que ia ser algo mais psicológico, algumas reflexões. Tá tendo isso mais no final. Mas,
assim, não foi nada disso, foi um terror o filme inteiro, de muitos gatilhos. Então, assim, eu não acho que o livro tenha dado aviso disso no início. Acho que é importante, sabe, ter esse tipo de aviso. Não tô falando que eu fui atingida por esses gatilhos. Não é isso. É porque tem algumas coisas que eu evito ler. Por exemplo, estupro. E aqui teve uma série de estupro. Teve uma parte do livro que eles estão lá presos no manicômio e rolam algumas situações e que todas as mulheres são estupradas. Então, tem umas coisas muito pesadas. Muito, muito pesadas. E para refletir um reflexo de pandemia, um reflexo de desespero, de gente, de cegos querendo mandar em cima de cegos, sabe? Exigir coisas de cegos. Gente, uma confusão, sabe? Então eu ainda não sei se eu estou gostando ou não estou gostando desse livro. Como eu disse pra vocês, o layout da página não tá me ajudando. Então o que eu tô tendo que fazer? Na hora que eu vou lendo, eu vou acompanhando com o dedo, tipo assim, sabe? E aí, pra eu não me perder. Porque, às vezes, quando eu tô lendo, eu me perco de onde eu tô, sabe? A linha de cima é muito parecida com a linha de baixo. Se eu desvio um pouquinho minha atenção, eu me perco. Então, eu tô tendo que ler apontando o dedo. Então, realmente, essa diagramação é muito ruim. Pelo menos pra mim foi muito ruim. Eu não sei se afetaria você, mas pra mim afetou bastante. Além disso, a letra é muito pequena. Ah, meu Deus. A letra é muito pequena, o espaçamento é praticamente inexistente, e aí essa situação de blocos de texto fica muito difícil. Então, mais eu tô concluindo, e assim que eu concluir, eu vou parar e vou refletir, pra saber que nota eu vou dar. Favorito ele não é. Não, favorito não vai ser, tá? Mas assim, eu tenho que ser justa sobre qual é a proposta que o escritor queria passar, né? Então, com isso, eu vou levar mais um tempo, deve estar faltando uns 4 capítulos, mais ou menos, para acabar, porque muita coisa ainda aqui, uns 3 ou 4 capítulos, mas é isso. Então, assim, não é que ele me decepcionou, ele não foi o que eu esperava. Então, eu preciso saber como é que vai acabar, para eu saber até onde o escritor quis ir com toda essa história, sabe? Porque como toda a população ficou cega, tá uma zona, entendeu? Então, ninguém se vê e as pessoas que viraram cegas não sabem agir como cegos. E aí, no livro, o escritor fala várias vezes que os cegos da nossa sociedade, eles conseguem se orientar melhor por causa das pessoas que veem. Então, como não há isso aqui, as pessoas cegas estão completamente perdidas e, assim, perdidas. Andando em grupos e, assim, não sei o que vai dar. Parece sabe aqueles filmes de destruição total, de pandemia e que muita gente morre e que desola a cidade toda e as pessoas ficam andando às esmos? É isso. Até agora é esse o cenário. Então, eu não sei ainda do que pensar. Eu li mais um pouquinho do livro da Lucinda, mas eu ainda não concluí ele. Então, eu tenho mais algumas coisas pra iniciar agora nessa semana, né, que a gente tá na terça-feira. Eu vou estar iniciando novas leituras, minha TBA já tá feita de outubro, então tem várias coisas que eu quero iniciar. Então, isso aqui quase me deu uma ressaca, porque hoje mesmo eu falei, eu vou ler isso na força do ódio. Tipo isso, entendeu? Quando um livro chega nesse quesito de você ter que se forçar pra concluir ele, não tá sendo prazeroso mais. Virou uma obrigação. E tem livro que eu fico assim pra completar. Senão, ele se perde. E tipo assim, eu não quero que se perca. Eu quero concluir e eu quero entender o que o José Saramago queria fazer com essa história toda. Então eu só vou descobrir no final. Então, assim, temos que esperar para ver. Mas quando terminar, eu solto a resenha do clássico aqui no canal. Não se preocupem. Não se preocupem, vai sair, tá bom? Então é isso, gente. A partir de amanhã já vou começar com outras leituras e concluir também o livro da Lucinda. Eu quero dar um gás no livro da Lucinda, que tá perto do meio. Tem uma pilha enorme aqui de livros para ler. Então, vamos que vamos, tá bom? Tchau! E até o próximo vídeo.